Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos fazer a correção das atividades da aula anterior. Vamos lá? Bom, pessoal, primeira questão, leia o trecho a seguir publicado no jornal Gaúcho, A Federação, órgão do Partido Republicano, em 30 de setembro de 1886. Sobre as tensões entre o governo e os militares. Depois responda as questões. Então, o texto dizia o seguinte: na questão Madureira, nós não vemos um incidente medíocre, porque entendemos que ela é uma questão de honra militar, de dignidade do Exército e afeta diretamente os mais respeitáveis interesses morais da nossa pátria. Contemplamos contristados os sucessivos desastres e as ruínas que o regime opressor tem acumulado no seio da nossa pátria. Quando estendemos um olhar entristecido para o profundo abatimento a que ficou reduzida esta nação, tão escravizada e tão envilecida, que não parece um povo jovem, mas uma nação em ruínas. Bom, primeira questão, pessoal. Por que a questão Madureira foi considerada uma ofensa à honra do Exército? Vamos lá. O Exército, naquela época, se considerava aí os defensores dos interesses da pátria, principalmente depois que eles voltaram de diversas batalhas vitoriosas nas questões platinas, principalmente na Guerra do Paraguai, tá? Então eles acreditavam que a questão Madureira seria aí uma punição à tentativa dos militares de defender os interesses da pátria. Como estão presentes os ideais positivistas do Exército no texto? Vamos lá, pessoal. O Exército, então, ele se considera o guardião da moral da pátria e ele se considera extremamente importante para poder protegê-la e fazer com que ela siga, então, o progresso, tá? Então, segundo as ideias positivistas, uma sociedade, para ter progresso, ela precisava ter ordem. E o Exército, ele se considerava o responsável por essa ordem, porque ele seria o guardião da moral, e, portanto, ele seria responsável por proteger e favorecer esse progresso aos jovens. Próxima questão. Para os militares do período, qual seria a solução para o fim do regime opressor? Bom, de acordo com os militares e com as ideias que circulavam na época, a solução para o fim do regime opressor seria justamente a instauração de uma república sob o controle dos militares, porque a ideia seria que os militares assumissem o poder, implementassem ordem e, consequentemente, o progresso para a sociedade. Próxima questão. Por que a questão religiosa enfraqueceu o Estado imperial? Então, gente, houve uma briga aí entre a Igreja e o Estado brasileiro com Dom Pedro II, porque a Igreja determinou aí ações mais rígidas contra a maçonaria, que não foi bem vista e bem aceita por Dom Pedro II. E essa questão, essa briga entre a Igreja e o Estado, afetou aí muito o Estado imperial, uma vez que a Igreja se afastou do Estado e o Estado acabou perdendo uma das suas bases de apoio político. Então a Igreja sustentava a monarquia no poder. E aí quando a Igreja se afasta do rei, o rei ele perde um importante aliado político. Próxima questão. Todos os cafeicultores republicanos eram abolicionistas?
Não, gente, nem todos os cafeicultores republicanos eram abolicionistas. Alguns eram, principalmente aqueles que viviam no Oeste Paulista, que já utilizavam a mão de obra de imigrantes, tá? Mas aqueles do Vale do Paraíba, eles eram mais conservadores e eles se tornaram republicanos para protestar contra as leis abolicionistas do Império. Então o rei ele estava criando várias leis que iam em direção à abolição da escravatura, e aí quando a Lei Áurea ela foi assinada, o rei acabou perdendo o apoio desses latifundiários mais conservadores que eram contra o fim da escravidão. Então nem todos os cafeicultores republicanos eram abolicionistas. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de fazer a correção das atividades no caderno de vocês. Se cuidem e até a próxima.